Pode abrir aí a tua Bíblia no livro de Tiago, deixa aberto aí no livro de Tiago. Nós vamos estudar hoje o livro de Tiago. Eu não sei qual a familiaridade que você tem com este livro, mas nós vamos estudá-lo hoje. Eu quero extrair com você tudo aquilo que nós podemos aprender e colocar em prática desta porção da palavra, desses 5 capítulos aí do livro de Tiago, que são preciosos e você vai entender à medida que eu for expondo o livro de Tiago. Quem foi Tiago? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é quem foi Tiago? Eu não sei se você sabe exatamente quem foi Tiago. Algumas referências vão nos dar clareza de quem é esse personagem aí. Primeiro, se você for lá em Mateus, no capítulo 13, verso 55, volta lá comigo, 13, 55. Abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. Nós podemos ler um pouquinho antes, a partir do verso 53, para você ver a primeira menção deste homem que é o autor desta carta que vamos estudar hoje. A partir do verso 53 do capítulo 13 de Mateus diz assim: Quando acabou de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é o filho do carpinteiro? Estão perguntando. Não é então Jesus, filho do carpinteiro? Não é o nome da sua mãe, não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então aqui é a primeira referência a Tiago. Então fica claro para mim e para você que Tiago é irmão de Jesus, filho de Maria, não é? Irmão de Jesus. Uma outra referência, se você andar um pouquinho em João, vai lá em João no capítulo 7, você vai ver que Tiago, apesar de caminhar com Jesus, apesar de ser irmão de Jesus, apesar de estar com ele, não é, nessa jornada, tudo indica que estava com ele nessa jornada, Tiago não se converte. Não se converte. Tiago não cria em Jesus como os outros criam. Olha o que está dizendo o texto, pode ser a partir do verso 1 do capítulo 7 de João. Diz assim: Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhes a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, claro que aí Tiago estava junto: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Olha o que diz aí a partir deste momento. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. E olha o verso 5. Pois nem os seus irmãos criam nele. Tiago, irmão de Jesus, não cria em Jesus. Então, Tiago é um homem que não se converte na caminhada de Jesus aí, enquanto Jesus estava nessa terra, nos seus 3 anos de ministério, Tiago não se converte. Mas aí você tem uma menção muito bacana de Tiago, lá em Atos, no capítulo 15, anda comigo com a tua Bíblia só um pouquinho, porque eu quero que de fato você saiba quem é esse personagem. Atos, capítulo 15, você vai ver que no capítulo 15 de Atos, é o momento daquele concílio de Jerusalém. Lembra que Paulo sai para suas viagens, depois volta, Pedro começa a pregar entre os gentios, aí vem os judaizantes, eles começam a dizer que os gentios tinham que se circuncidar, e que também tinham que cumprir as leis de Moisés. E aí os apóstolos, né, se reúnem em Jerusalém, é o primeiro concílio de Jerusalém, e aí você vai ver que é interessante, porque neste primeiro concílio de Jerusalém, nós temos então a presença de Tiago. Olha a partir do verso 6 do capítulo 15, diz assim: os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Qual questão? Tudo isso que estava acontecendo ali, eu já preguei sobre isso, já ensinei sobre isso, mas o mais importante para mim e para você está lá a partir do verso 12, diz assim: toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. E aí ao verso 13, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, poxa, aí já mudou de figura. Se ele toma a palavra no concílio, significa que ele já havia se convertido, era alguém ali de destaque, já era um líder da igreja de Jerusalém. Então, esse mesmo Tiago, que andou com Jesus, irmão de Jesus, que não se converte enquanto Jesus
está fazendo ali e ensinando durante os seus 3 anos de ministério, tudo indica que ele se converte depois da ressurreição de Jesus. Historiadores dizem que ele se converte depois que Jesus ressuscitou o 3º dia. E aqui ele já é um líder, de certa forma, bastante importante na igreja de Jerusalém. Tanto que se você voltar um pouquinho no capítulo 13, volte aí no capítulo 13, você vai ver no capítulo 13 que Paulo sai para a sua primeira viagem missionária. E vocês vão lembrar que eles estavam na igreja de Antioquia, quando o Espírito Santo manda separar Paulo e Barnabé para fazer as viagens missionárias. E aí, se você observar no capítulo 13, verso 3, diz assim: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Ou seja, impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e eles foram enviados, então, para a primeira viagem missionária. Aqui não cita Tiago. Mas o próprio Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, lá no capítulo 2 de Gálatas, se você for um pouquinho mais comigo aí para frente, capítulo 2 de Gálatas, lá no verso 9, vá lá para Gálatas e vai estar para você também na tela, Gálatas 2:9. Olha o que Paulo fala aí em Gálatas 2:9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, ou seja, Tiago já era uma das colunas da igreja, já era um líder influente naquela época, alguém muito importante. Tanto que Paulo diz, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas da igreja, estenderam a mão direita a mim, a Barnabé, em sinal de comunhão, que foi esse momento lá em Atos que eu li para você. Eles concordaram que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Ou seja, então Tiago, de fato, se tornou alguém de bastante importância entre os judeus, entre a igreja, entre os cristãos daquela época. Portanto, este homem que eu e você vamos estudar a carta que ele escreve agora, neste momento. Ok? Ficou claro, então, quem é Tiago? Acho que isso não há dúvida. Então, Tiago não era qualquer um, não é alguém que escreveu uma carta e mandou para a igreja. Não, ele era alguém importante e, com certeza, essa carta, ao ser recebida, ela causa impacto, porque é alguém que já era uma das colunas da igreja naquela época. Tiago, então, escreve esta carta para encorajar uma igreja ou um povo que estava sendo perseguido naquela época. Por isso que, se você observar aí no capítulo 1, verso 1, ele diz assim: Tiago, servo de Deus, e aqui a palavra servo, ela significa escravo, não é só uma palavra simples. Ele está dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e aí ele diz assim, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, o destinatário dessa carta eram as 12 tribos. Agora, quando você lê com mais atenção, você fala assim, poxa, mas espera aí, as 12 tribos, elas já não existiam mais, porque se você lembrar, lá no ano 722, os assírios tomam as tribos do norte. Lembra disso? Também já preguei sobre isso aqui. Então, os assírios invadem as tribos do norte, eles são espalhados ali por toda aquela região, onde nascem os samaritanos. Então, as 10 tribos do norte já haviam sido espalhadas. A mesma coisa acontece lá no ano de 500 e pouquinho, quando as tribos do sul são também invadidas e levadas cativas por Nabucodonosor, não é? Onde fica no cativeiro da Babilônia por 70 anos. E nós estudamos sobre isso também. Então, quando Tiago escreve aos irmãos dispersos, porque aqui a igreja que se espalha, eles são perseguidos, lembra que a gente estudou em Atos, eles são perseguidos em Jerusalém e eles se espalham por toda aquela região. É aí que Tiago escreve para esse povo. Então, quando ele faz menção que a carta dele é para as 12 tribos, é uma forma carinhosa. É uma forma de dizer assim, olha, nós temos uma origem. Apesar de estarmos espalhados por várias regiões, nós temos uma origem. Então, a minha carta é destinada às 12 tribos, por isso que ele destina a carta às 12 tribos. Se você observar o quanto isso é importante, Paulo, quando se identifica, ele fala que ele é da tribo de Benjamim. Ou seja, todos eles sabiam de que tribo vinham e eles faziam questão mesmo, disperso, de que isso fosse uma informação dada ali para eles. Qual é o intuito, então, de Tiago quando escreve para os irmãos ali das 12 tribos, ou a igreja espalhada por toda aquela região? Tiago quer fortalecer
a fé deste povo. É por isso que ele escreve para eles, para fortalecer a fé de cada um desses irmãos. Então, o intuito da carta dele era exatamente fortalecer. Tanto que ele começa no verso 2 da sua carta, dizendo assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eles estavam passando, claro que aquele povo estava passando provação. Tinham saído de Jerusalém, tinham sido expulsos, estavam longe da sua terra, não tinham mais casa, estavam passando provações. E aí ele continua no verso 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, Tiago está dizendo para este povo que eles deveriam ter uma fé perseverante, que eles deveriam ter uma fé inabalável, que eles deveriam ter uma fé que suportasse tudo aquilo. Tá bom. Se você voltar a tua Bíblia um pouquinho comigo, volta em Hebreus 11. Volta 2 páginas na tua Bíblia. O que Hebreus 11 fala sobre fé? Precisamos entender o que é fé e entender o que Tiago está dizendo para esse povo, para entender as circunstâncias daquele momento. Olha o que diz aí em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, talvez um dos versos mais conhecidos de todos nós aqui. Hebreus 11 diz assim, a partir do verso 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Bom, certeza é algo fundamentado, certeza é algo com firmeza, certeza é quando nós temos uma confiança sólida em alguma coisa. Assim, quando alguém diz para você assim, mas tal coisa, assim, você tem certeza? Olha, mas tal situação, tem certeza disso? Ou seja, a certeza é isso, é mostrar que você tem convicção daquilo que você está fazendo. Então, quando ele diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos, ele está nos mostrando que fé não é apenas achar que vai dar certo, ou espero que isso aconteça, ou esperar o melhor. Não, isso não é fé. Fé, de fato, é uma confiança firme naquilo que Deus prometeu, mesmo que ainda não tenha acontecido. É isso que é fé. Então, quando ele diz aqui, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é você ter convicção, é você ter firmeza de que aquilo vai acontecer, porque Deus prometeu, mesmo que ainda não tenha acontecido. Nós estamos falando de futuro aqui. E ele continua, se você olhar o escritor em Hebreus, ele continua, além de ser a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Ou seja, o que é prova, gente? É evidência, prova é convicção, ou seja, prova é algo que, no mundo jurídico, por exemplo, você só condena alguém se você tem prova do crime que ele cometeu. Então, o que o escritor está dizendo é que esta fé que nós precisamos ter é a evidência interior dada por Deus daquilo que Ele prometeu, crendo que aquilo que Ele prometeu é real, mesmo que os nossos olhos ainda não vejam. Então, quando olhamos para o que o escritor de Hebreus está nos ensinando, é certeza daquilo que vai acontecer, porque Deus prometeu, ou a convicção, a prova de que aquilo que você está vivendo é porque Deus está no controle de todas essas coisas. Ou seja, nós temos aqui 2 dimensões. Uma que é presente, né, é crer no cuidado de Deus, então eu creio no cuidado de Deus. Você todo dia crê no cuidado de Deus, você crê na soberania de Deus, você crê que Deus vai suprir a tua necessidade. Isso é fé, é esta certeza, essa convicção no presente. Mas eu também tenho que crer que as coisas vão acontecer no futuro, porque Deus disse que aconteceria. Então, eu creio que eu sou salvo. Eu creio que eu vou viver a eternidade com o Senhor. Eu creio que eu vou encontrar pessoas que já morreram em Cristo Jesus e que um dia estaremos todos juntos. Isso é a convicção daquilo que vai acontecer. É o que o escritor de Hebreus está dizendo. É isso que ele está nos ensinando aqui. Noé, quando constrói a arca, ele constrói a arca sem nunca ter visto uma gota de chuva. Deus disse para Noé, Noé, construa uma arca para você e sua família, porque eu vou destruir a humanidade. Noé nunca tinha visto chuva. Ele não sabia nem o que era chuva. Naquela época não chovia. E ele começa a construir uma arca. Isso é fé. É esta fé que nós precisamos viver. Abraão, quando o Senhor diz para ele, sai da tua terra, não é? Sai da tua terra, deixa a tua parentela, que eu vou te fazer pai de muitas nações. Abraão não sabia para onde ele ia, ele estava seguindo uma ordem do Senhor. A Canaã prometida era algo que iria acontecer no futuro, ele não sabia exatamente como era, mas ele tinha convicção daquilo que Deus tinha falado para ele, ou seja, a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sara, quando engravidou, já era idosa. Hoje a gente fala de gravidez com 50 anos, 40 anos, opa, essa é uma gravidez. Não, ela tinha 100 anos quando ela engravida. Ela já era uma idosa.
mas ela tinha convicção, ela tinha certeza daquilo que Deus havia dito a ela. E quantos irmãos nossos morreram ao longo dos anos, não é? Sem ver coisas que Deus prometeu, mas com a convicção de que elas aconteceriam. Queridos, nós cremos que Jesus vai voltar. Isso é fé. Ele pode voltar na nossa era? Claro que ele pode. Mas nós cremos que ele vai voltar, mesmo que não seja agora, no momento que nós estamos vivendo. Mas eu creio nisso. Isso é fé. Então, voltando lá para Tiago, quando Tiago escreve para os irmãos da igreja perseguida, daqueles que estavam espalhados, ele diz aí, no verso 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé, ou seja, a certeza, a convicção de que esta fé que vocês estão vivendo, ela produz perseverança. E aí ele dá uma outra orientação no verso 4. E a perseverança deve ter ação completa, não é? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então ele está dizendo, olha, queridos, vocês precisam ter fé. Vocês precisam ter fé para viver o que vocês estão vivendo, as dificuldades que vocês estão vivendo, as provações, porque essa provação que leva à perseverança, ela precisa ter ação completa. O que é ação completa? Não basta passar pelo problema. Não basta resistir ao problema quando ele acontece. Para mim e para você, perseverar não significa que, eu vou passar pelo problema, graças a Deus o problema passou, poxa vida, eu não estava mais aguentando aquilo. Não, porque ele está dizendo que a ação completa significa que a perseverança, a partir da provação, precisa me levar a ter o caráter de Cristo. Eu preciso sair da provação melhor do que eu entrei. É isso que o Tiago está dizendo. Está dizendo, olha, meus irmãos, vocês estão aí sendo perseguidos, espalhados, sofrendo. Sejam perseverantes, porque a ação de Deus tem que ser completa na vida de vocês. Então, querido, você está passando por luta, persevera. Persevera. Não titubie, como diz na minha terra, não fique em dúvida, creia. Mas o que Deus vai fazer com você no final dessa batalha que você está passando, no final desta prova, no final dessas provações que você está vendo, é que Deus precisa trabalhar no seu caráter. Você precisa sair melhor do que você entrou. Aqui igual a pandemia. Quando nós entramos na pandemia enquanto igreja, saímos melhor, não saímos? Nós saímos uma igreja melhor da pandemia. Então nós precisamos entender que o que ele está escrevendo para esse povo é isso. E aí no verso 5 ele diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, e aqui é uma outra coisa interessante, nós precisamos de sabedoria para passar pelas provações. Nós precisamos de sabedoria para viver as lutas que estamos vivendo. Nós precisamos de sabedoria para continuar vivendo neste mundo caído. E ele diz aí, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Sabedoria para passar pelas provações. Sabedoria para resistir no tempo mau. Sabedoria para continuar sendo fiel a Deus, mesmo quando você tem aí uma dúvida qualquer. Essa sabedoria que o Tiago está dizendo. Então ele está escrevendo para um povo, para nós e para um povo naquela época, dizendo assim, olha, sejam sábios, passem para essa provação. E se vocês não estão entendendo, não têm sabedoria, não sabem quanto, peça a Deus que Ele dá e dá livremente. Mas dá sabedoria para que você continue sendo fiel a Ele. E aí ele diz no verso 6, peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa, no verso 7, que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo que faz. Tiago está dizendo, olha, gente, você precisa entender o seguinte, o que é pedir com fé? Não é a minha posição, não é esfregar as mãos, não é ajoelhar no chão, não. É ter convicção de que nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. É isso que ele está dizendo. Não duvide, porque senão vocês vão ser igual a onda do mar, levado pelo vento. Vai aonde o vento empurra. Não é essa fé que ele está dizendo que nós temos que ter. Nós temos que ter uma fé que crê num Deus que nós servimos. Nós temos que ter uma fé de caminhar com Deus que é presente no nosso meio. Nós vamos crer num Deus que é o mesmo que cuidou de Tiago e tantos outros e que continua cuidando nos dias de hoje. Se você voltar um pouquinho lá em Hebreus 11:6, está fácil, vira a tua Bíblia aí, 2 páginas para trás, se ela for do tamanho da minha, você vai ver, olha o que diz Hebreus 11:6. Diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, Tiago está dizendo, queridos, vocês estão passando por provações, por lutas, por aflições, por perseguições, por morte, mas vocês precisam ter fé. E essa fé, ela precisa levar vocês a ter o caráter de Cristo. E vocês não podem ter uma fé duvidosa, vocês precisam ter uma fé nesse Deus todo-poderoso que nós servimos. Esse é o início da carta de Tiago. Interessante que talvez qualquer um de nós fosse escrever uma carta diferente, né? Olha, meus irmãos, a gente sabe, vocês estão passando por luta, mas estamos aqui. Não, Tiago começa dizendo para eles assim, olha, é um privilégio passar por essas provações, porque vocês estão passando por isso em nome de Jesus. Ele está dizendo, é um privilégio passar por isso, sabe por quê? Porque este homem que vocês servem e que vocês são perseguidos pelo nome dele, acabou de morrer na cruz do Calvário. Acabou de ser chicoteado, acabou de carregar uma cruz nas costas, acabou de morrer crucificado, que era a pior morte daquela época. Tiago não está escrevendo uma carta para amenizar. Tiago está escrevendo uma carta para dizer assim, olha, vocês estão passando por lutas, vocês estão passando por humilhações, mas isso é um privilégio passar isso, é motivo de alegria, porque vocês estão fazendo isso, passando isso em nome de Jesus. É isso que ele está dizendo. Essa é a carta. Então, Tiago não escreve esta carta para confrontar crentes acomodados. Não, ele está escrevendo para confortar ou para confrontar a incoerência que muitos estavam vivendo naquela época. E nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vivemos um evangelho light, um evangelho que qualquer dificuldade que eu tenha, eu estou brigadinho com Deus. Sabe aquela coisa? Ai, Deus, o Senhor está cuidando de mim. Eu dor aqui na batata da perna. A gente vive isso, parece criança, é mimimi o tempo todo, é resmungo o tempo todo. E entendendo que o chamado do Senhor para uma vida com Ele não é um chamado para uma vida sem problemas, sem dificuldade. Não há promessa disso, queridos, em lugar nenhum. Então, tome cuidado com o evangelho que nós estamos vivendo. Então, Tiago escreve para os irmãos perseguidos, passando fome, frio, necessidade, dizendo assim, opa, o que vocês estão vivendo aí é bênção, porque apesar de tudo isso, vocês estão vivendo em nome de alguém que morreu na cruz por vocês. E isso vai passar. E quando isso passar, que vocês sejam melhores do que vocês eram. É o que ele está dizendo aí. Lá no verso 13, ele fala sobre tentação. Provavelmente aqueles irmãos, como hoje, eram tentados e muito tentados. Nós somos tentados. Você é tentado o tempo todo. E ele diz aí no verso 13 do capítulo 1, ele diz assim, olha, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Está dizendo, olha, a sua tentação não vem de Deus. Primeiro, porque ele não pode ser tentado. Segundo, ele não tenta ninguém. Então, a sua tentação não vem de Deus. E aí, Tiago continua dizendo e orientando aquele povo. Diz assim, olha, no verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Dizendo, a sua tentação é sua. É você que está olhando para onde não deveria, é você que está fazendo o que não deveria fazer, é você que está tendo atitudes que não deveria, é você que está cobiçando o que você não pode. Ele está dizendo, olha, não vem de Deus. Essa tentação vem do seu próprio desejo. E ele continua, sendo por este arrastado, ele está dizendo, veja, a tentação, você pode ser tentado. Bom, fui tentado aqui, parei, não dei continuidade, encerrei o processo, saí correndo, fiz como José, não importa. Tentação vem. O que ele está dizendo é o que eu vou fazer. Na sequência que ele diz aí, olha, então, você, no 14, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Então, você é tentado pelo seu mau desejo. Ponto. E aí ele continua. Sendo por este arrastado e seduzido, sendo por este o quê? Pelo seu desejo, pelo seu mau desejo. Você é arrastado por ele, é o que ele está dizendo, e seduzido por ele. Você é seduzido por seu mau desejo. E ele continua, então esse desejo, tendo concebido, ou seja, o pecado é executado, o pecado é feito, então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o quê? Ao pecado, porque o mau desejo é aquilo que você não pode fazer e que você se deixa levar, é seduzido e faz. O pecado se estabeleceu aí. E ele continua, o pecado dá à luz ao pecado, e aí o pecado, após ser consumado, gera morte. Que morte? Morte espiritual. Morte espiritual. Estou dizendo, olha, o desejo, ele está dizendo que a tentação, ela vai acontecer. Então, ele está dizendo, irmãos, vocês vão ser tentados por uma série de coisas. Imagina quem está, passando fome, necessidade, num lugar que não era deles, quantas tentações essas pessoas
acabam passando. Ele está dizendo, olha, a tentação ela vai vir, porque a tentação tem a ver com o seu mau desejo, que nasce do seu coração. Mas o que eu vou fazer com isso é a diferença que ele está dizendo. A tentação, se você deixar, essa tentação ela vai ser consumada, e essa consumação é pecado, e o pecado leva à morte, que é a morte espiritual. Mas não vem de Deus. Ela nasce do seu coração. Ela é consumada porque você permite, porque você escolhe deixar o seu mau desejo, né, ser realizado. E aí, meu irmão, as consequências são suas. Nós sabemos disso. Morte espiritual é afastamento de Deus. Morte espiritual é não estar mais em comunhão com Deus. Ou seja, você escolheu. Tiago está dizendo, não é de Deus. Não põe a culpa no Senhor. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não pode ser tentado e nem tenta ninguém. Agora, você será tentado, mas o que você vai fazer com essa tentação? Depois vamos para o verso 19. Aí no verso 19 ele vai falar sobre a palavra. Eu estou saltando alguns porque eu escolhi aquilo que eu entendi que era mais importante para nós nessa manhã. Aí no verso 19 do capítulo 1, Tiago vai falar para ele sobre a palavra. Ele diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Então ele diz, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aqui é uma dica para nós. Quando ele diz assim, todos sejam prontos para ouvir. Queridos, que dificuldade nós temos para ouvir? Se não fosse difícil, não estaria na palavra, não havia orientação a esse respeito. Então ele está dizendo, olha, todos sejam prontos para ouvir, porque quando eu ouço, quando eu tenho paciência de ouvir, eu penso a respeito antes de tomar uma decisão. Você quer ver uma pessoa que vive errando, é a pessoa que não ouve. Não ouve. Ouvir significa ouvir de forma profunda. Ouvir profundamente. Sabe o que é ouvir profundamente? É você parar para ouvir. Entre nós, casais, a gente tem muita dificuldade, às vezes, nisso, que você está fazendo uma coisa, o outro vem, você está... E aí quer... Eu ensino para casais que o ouvir profundo é você dizer assim, olha, eu não posso agora, dá só um minutinho para eu terminar aqui, deixa eu terminar o que eu estou fazendo. Terminou o que está fazendo? Pois não. Ouvir profundamente significa olhar para quem está falando e dar atenção para ele. O meu filho mais novo, Daniel, se ele vem conversar com você, ele chega e diz assim, pai, eu posso falar contigo? Pode. Se ele estiver falando comigo, eu pegar o telefone, ele diz assim, estou te atrapalhando, pai? É isso. Estou te atrapalhando? Eu falo, não, filho, não, desculpa. Pois não, pode continuar. É isso. Então, o que Tiago está nos ensinando aqui é que nós precisamos ser prontos para ouvir. Prontos para ouvir é algo educado. Então, eu estar pronto para ouvir significa que você também está trabalhando de uma forma que vai entender qual é o melhor momento para falar. Mas ele está dizendo, olha, sejam prontos para ouvir. E aí ele diz, sejam tardios para falar. Ou seja, pensem antes de falar. Você não precisa responder na hora quando alguém te fala alguma coisa. Se alguém falar algo que você não sabe, diz assim, eu não sei, eu vou ver e depois te falo. Eu não posso dar essa resposta agora, eu vou te responder depois. Eu e a Toninha fizemos isso com os meninos lá em casa a vida inteira. Pai, blá, blá, blá. Agora eu não posso, eu te respondo isso depois. Porque quando você também faz isso, você tem tempo para pensar na resposta. Porque quantas vezes você fala alguma coisa e se arrepende? Só que quando nós falamos, querido, entra aqui e vai para o coração. E do coração é difícil de tirar, viu? Do coração é difícil de tirar. Então ele está dizendo assim, olha, sejam prontos para ouvir, tardios para falar. Pense antes. Ouça mais do que você fala. Sabedoria está em ouvir o que as pessoas têm a dizer. Né? Eu falo que você conversar com alguém inteligente, que sabe ouvir, é quando você fala para a pessoa. E a pessoa está ali em silêncio. E aí, quando você faz uma pergunta, a pessoa ainda leva alguns segundos, não é assim? Uns segundos, e aí te responde. Nós temos um pastor querido em Cuba, pastor Marciano. Quem já foi a Cuba comigo conhece o pastor Marciano. Um homem sábio, muito sábio. E ele, quando você conversa com ele na casa dele, você está lá conversando com ele, você faz uma pergunta, e aí ele põe o dedo assim, empurra o nariz para cima, e a gente brinca, quando ele empurra o nariz, vem sabedoria. Não sei de onde vem essa sabedoria, não sei se é de empurrar o nariz, mas a gente brinca que é uma mania dele. Mas é incrível, tivemos lá agora, ele não responde nada de supetão. Você termina de falar,
parece que ele vai consultar o HD dele, processa, daqui a pouco ele responde. Aí vem sabedoria. É isso. É isso. É isso que o Tiago está ensinando aqui, ou seja, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, não é? E tardios para se irar. Porque se você também demorar um pouco para responder, você vai responder de forma correta, dificilmente você vai se irar, porque você pensou naquilo que você vai responder. Mas quando você responde, e aí aquela coisa toda embanalada, que ninguém entende direito, daqui a pouco gera ira, gera confusão, gera discussão, e aí a comunicação foi para o brejo, como diz lá na minha terra. E ele diz que a ira do homem, no verso 20, não produz a justiça de Deus. O que Deus espera de nós, querido? Deus espera de nós uma semelhança a Ele na nossa postura. A ira não produz justiça de Deus, porque a justiça de Deus é paz. Justiça de Deus é tranquilidade, é ser pacificador. E quando nós nos iramos, a justiça de Deus vai embora, porque falamos o que não deveríamos, ouvimos o que não deveríamos, não damos bom testemunho, nos perdemos completamente, aí depois tem que voltar envergonhada para pedir perdão, porque você é crente. Por quê? Porque você não ouviu, porque você não foi tardio em responder e porque você deixou a ira tomar conta da sua vida. É isso que Tiago está ensinando aí. E ele diz no 21, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. É isso que ele está ensinando. E aí no verso 22 ele fala um texto que nós sempre repetimos a todo tempo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo ou a vós mesmos em outras versões. É isso que ele está ensinando. É isso que nós temos que viver. Essa é a sabedoria de Deus que eu e você precisamos para viver a vida cristã. E sabe o que me deixa mais assustado? É que esses homens dessa época tinham cartas como essa. Ou tinha ali um falando e o outro falando, os apóstolos narrando o que tinha acontecido. Mas eu e você, queridos, nós temos algo precioso que nós podemos estudar, podemos ler, podemos pesquisar, podemos memorizar, você tem a semana inteira para falar, poxa, Senhor, trata no meu coração, e a palavra de Deus está aí disponível para mim e para você. Portanto, quando eu olho para aquela época, para a igreja primitiva, e como aqueles homens, irmãos nossos, viviam, e quando eu olho para os dias de hoje, me dá vergonha. Porque nós temos tudo para viver uma vida cristã saudável, uma vida cristã que agrade a Deus, nós temos tudo para acertar. Eu não consigo entender que você ainda consiga viver uma vida ruim, se você tem tudo na palavra, que é o nosso manual para viver bem. Porque nós temos um manual, basta que estudemos, basta que nos coloquemos à disposição para aprender dele, para estudar dele. E aí ele termina o capítulo 1, exatamente desta forma, depois você pode ler na sua casa. E aí para mim fica claro, então, no capítulo 1, que a fé, esta fé que Tiago está dizendo para os irmãos, a fé verdadeira enfrenta as provações com sabedoria. É isso que eu quero que você guarde. Fé verdadeira enfrenta as provações com sabedoria, sabedoria do alto. É isso que ele ensinou no capítulo 1, aí, quando ele escreve aos irmãos e que nós estamos estudando hoje. Aí no capítulo 2, é interessante porque ele começa a falar no capítulo 2 sobre acepção de pessoas. E esse é um tema bastante atual. Ele diz assim no capítulo 2, verso 1, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. E aqui ele vai descrever o cara que chega lá com uma roupa bem arrumadinha, um anelzão no dedo, enquanto o mais simples está ali sentadinho na cadeira, e aí o cara vai lá, tira o mais simples da cadeira, põe aquele todo pomposo ali, ele está dizendo, está errado. Está errado, que cristianismo é esse, que família é essa que nós vivemos, que um homem bem arrumado, com anel no dedo, é melhor tratado do que aquele que é simples na casa do Senhor? Não, Tiago está dizendo, nós não podemos viver isso, nós, irmãos, como crentes, é o que ele está dizendo. Isso pode acontecer no mundo. E aí está cheio disso aí fora. Ok, é o mundo. Mas não na igreja.
É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, meus irmãos, como crentes, como homens e mulheres que já aceitaram Jesus, que já entenderam a sua condição de pecador, o Tiago começa essa carta dizendo, Tiago, escravo de Deus. Então, se eu e você somos escravos de Deus, não temos mais nenhuma pompa, meus irmãos. Não precisamos esperar mais nenhum tapinha nas costas, nenhuma pompa, não. Nós somos escravos. Escravo serve. É isso que Tiago está dizendo. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Tomem cuidado com a forma que vocês estão lidando. E hoje, infelizmente, a igreja brasileira está cheia disso. Criando áreas VIPs. Eu fico impressionado. Às vezes eu leio alguma coisa e falo, não, isso é mentira, não é possível um negócio dele. Ou irmãos que entram na igreja com segurança. Né? Ou outros que têm tratamento diferenciado, porque esse aqui oferta muito. Por isso que na nossa igreja, querido, eu não sei quanto você dá de dízimo. Nunca em 10 anos eu pedi para o nosso tesoureiro uma lista dizimista dessa igreja. Nunca. Nunca. Eu não preciso disso. Porque o nosso coração, ele é... Oh, Jesus, como o nosso coração nos trai. E se a gente não tomar cuidado, você começa assim, você começa a tratar pessoas de acordo com aquilo que ele pode trazer. Não! Nós temos que tratar pessoas como crentes, como irmãos, não importa se ele é doutor, se ele é alguém que limpa uma casa, não tem problema com isso, é isso que Tiago está dizendo aqui. E lá no verso 5, ele diz assim, olha, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Né? Bem-aventurados os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Ele disse isso lá em Lucas. Então, ele está dizendo, o que vocês estão fazendo? Não é? O que vocês estão fazendo? Não ajam desta forma. No reino, na igreja, na família, todos são iguais, todos são escravos, servos. Não há diferença. Não há diferença. Não é pelo anel que você usa no dedo, não é pela túnica que você veste. Absolutamente. Não podemos fazer acepção de pessoas, é o que ele está dizendo. E aí no verso 8 ele diz assim, se vocês de fato obedecerem à lei do reino, e aqui quando ele está falando da lei do reino, ele está usando Levíticos, quando o Senhor diz que deveriam amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando ele fala da lei do reino, ele está usando a mesma figura que nós encontramos lá em Mateus 22, quando o Senhor é questionado, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É isso que ele está dizendo. Ele está usando para mostrar para estes irmãos que nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque o Senhor nos mandou amar o meu irmão como a mim mesmo. Não importa se ele tem uma túnica, se ele tem um anel no dedo, ou se ele não tem absolutamente nada. Esse amor não está condicionado ao que você tem, mas quem é que nós somos. E ele continua no verso 9 aí do capítulo 2. Mas se tratarem outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. E aí ele usa a lei moral lá dos 10 mandamentos, no verso 11. Pois aquele que diz, não adulterarás, mas também diz, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei dos 10 mandamentos, da lei moral que Deus deu a Moisés. E ele continua no verso 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? É viver pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, a liberdade que nós temos de escolher. Eu fui entender essa lei da liberdade depois de algum tempo e me encantou logo depois que eu me converti, porque qual era a visão errada que eu tinha? Que crente era escravo, que crente não podia fazer um monte de coisa, que crente não podia beber, que crente não podia fazer nada. Então, na minha cabeça, e olha, gente, eu não era um Paulo, mas eu era alguém que tinha horror a crente, como diz aí. Porque na minha cabeça era um bando de alienado, um bando de gente que não podia fazer absolutamente nada. Quando eu me converto e conheço a palavra e começo a estudar a palavra, aí o que eu descubro? Eu posso fazer todas as coisas. A diferença é que eu tenho escolha do que fazer ou não. Então eu entendi que eu não era escravo, eu era livre para escolher o que fazer. Então se eu vou numa festa e eu escolho não beber, é uma escolha. Eu não vou beber porque todo mundo bebe.
Então eu não vou sonegar imposto porque eu escolhi viver a verdade do Evangelho, mas é uma escolha que eu faço pela liberdade que o Evangelho me dá. As pessoas por aí não têm mais essa escolha, eles fazem isso de forma cultural. Ou seja, eu escolho viver uma vida com Cristo. Essa é a liberdade que ele está dizendo aqui. Então, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu e você temos liberdade em Cristo para viver uma vida livre. Livre, querido, isso não tem preço. Você não está preso a convenções sociais. Você não vai educar o teu filho segundo o que os psicólogos estão dizendo, ou segundo o que as pessoas aí... Não, você vai educar o seu filho segundo essa palavra. Você não vai viver um casamento como as pessoas vivem aí, você vai viver um casamento segundo essa palavra nos liberta. Essa palavra aqui faz do marido o melhor marido que você poderia ter, irmã. E faz de você, irmã, a melhor esposa que você poderia ter se nós vivemos essa palavra. Esse Tiago está dizendo, olha, nós vivemos com liberdade. Não estamos mais presos às convenções. Quantas vezes na tua vida você viveu preso a isso? Você fazia porque todo mundo faz. Não é? Você tinha que fazer isso porque mas todo mundo faz. Não, nós não fazemos mais porque todo mundo faz. Nós fazemos aquilo que agrada a Deus. Agrada a Deus, eu faço. Não agrada a Deus... Problema de quem vai ficar triste. E aí no verso, Jesus amado, vamos lá, aí no verso 14 do capítulo 2, ele vai falar sobre fé e obras. Ele diz assim no verso 14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Não é? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimentos de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, esqueça-se, alimente-se e até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, o que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, aqui ele não está se contrapondo ao que Paulo ensina lá em Efésios, não é? Porque se você for lá, volta comigo em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, volta um pouquinho a tua Bíblia, só para nós entendermos o que Paulo está dizendo lá e o que Tiago está dizendo aqui, para não parecer que um está contradizendo o outro ou contrariando o outro. Vai lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, vai estar para você na tela aí também. Olha o que Paulo diz quando ele escreve aos irmãos lá em Éfeso. Verso 8 do capítulo 2, ele diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, é aí que eu quero que você entenda, não por obras para que ninguém se glorie, não por obras para que ninguém se glorie. Aí Tiago diz aqui, não é? No verso 17, ele diz assim, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Parece um contraditório. Não, a diferença é que Paulo está dizendo aqui que a fé é como caminho para a salvação e não obra. Paulo está dizendo assim, olha, o que te salva é a sua fé. Você é salvo pela fé, crendo na graça de Deus, não é? Então ele está dizendo, não é por obra, para quê? Para que ninguém se glorie, porque volta a acepção. Ah, não, eu faço muitas obras, por isso eu sou salvo. Não, você não é salvo porque você faz obras, você é salvo porque Cristo te salvou, graciosamente, sem que você tivesse nenhum direito a isso. Agora, Tiago ele vai falar que a fé genuína, ela gera obras, é isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo, olha, se você diz que tem fé, mas vê alguém passando necessidade e não ajuda, que fé é essa? Tua fé é morta. Tua fé é morta. Se o próprio Senhor diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, eu vejo alguém com necessidade, né? Digo que eu tenho fé, mas eu não faço nada, essa fé é morta. É o que ele está dizendo a ele. Ele está dizendo, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Né? Profissão de fé, não é? Quando nós fazemos que não leva a mudança de vida, ela não é? Eu tenho muita fé, eu sou um crente em Jesus, meus celeiros estão cheios, o povo está passando fome, mas eu continuo segurando lá o alimento do meu celeiro. Ele está dizendo, essa fé é morta. Ele está dizendo que a nossa fé, ela tem que ser acompanhada por obras. E é o que a gente tem ensinado aqui, principalmente na área missionária da nossa igreja, ou seja, nós precisamos demonstrar a nossa fé fazendo ações missionárias, porque é isso que o Senhor nos mandou fazer.
Ah, não, vamos ficar aqui guardadinhos, no cantinho, nesse lugar maravilhoso. Não vamos fazer mais nada, nós estamos salvos mesmo, vamos esperar Cristo voltar. Não é? Não, não é isso que ele está dizendo. Eu preguei numa igreja um tempo atrás, e aí depois, conversando com alguns membros, a Toninha até fez alguns questionamentos lá no dia, e eles disseram, não, aqui a nossa igreja, a gente trabalha aqui. E nós só olhamos aqui, ou seja, o negócio é aqui. E aí eu lembro que a gente falou, mas e Atos 1:8? Como é que fica Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É ao mesmo tempo. E essa igreja só está em Jerusalém. E ficou claro para nós que é Jerusalém. Tanto que tinha uma comunidade perto, o Ninha falou assim, e como é que vocês trabalham com essa comunidade? Não, a comunidade está lá. Nós estamos aqui, mas a comunidade está lá. De vez em quando a gente faz um projeto, né, traz algumas pessoas aí, atende, mas devolve para lá. Ou seja, não, é isso que a gente tem numa comunidade. Então a gente fica, né, criamos a nossa redoma de um bando de crente, que a coisa está confortável, está tudo muito bem, mas o Senhor nos mandou fazer obras, e obras significa principalmente cuidar das pessoas. Cuidar da viúva, cuidar do pobre, levar o evangelho, apresentar o evangelho de salvação para as pessoas que estão aí em necessidade. E aí encerramos o capítulo 2, depois você pode ler, tem mais coisa aí que você pode aprender. No capítulo 3, ele vai trazer aí algo bastante interessante, que ele diz assim, olha, no capítulo 3, a partir do verso 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Já preguei sobre isso aqui, não vou me ater muito a esta parte. Mas o verso 2 é o que me chama mais atenção, e a gente precisa pensar um pouquinho aí no verso 2 do capítulo 3. O que Tiago está dizendo? Todos tropeçamos de muita maneira. O Tiago está dizendo assim, olha gente, na nossa caminhada, na nossa vida, não é? Andando por aí, no sentido de viver, nós vamos tropeçar em várias coisas. Várias coisas. Tem várias coisas que nos fazem tropeçar. Não é? Não é assim a sua vida? Ou seja, você menos espera para, meu Deus, tenha misericórdia, eu pisei na bola aqui, fiz tal coisa ali. É a nossa vida. Nós somos seres assim. Nós vivemos numa situação que constantemente nós estamos acertando. Ou seja, não o pecado deliberado, mas aquela coisa que acontece sem que você tinha controle, você vai lá. Então ele está dizendo exatamente, ele diz assim, olha, todos tropeçamos de muitas maneiras. E aí ele diz assim, olha, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Oh, Jesus! Está dizendo, olha, nós tropeçamos de várias maneiras, mas, querido, se você não tropeça no falar, e ele está dizendo da língua, você é um homem e é perfeito. E ele continua, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha que algo, não é? Ele está dizendo assim, olha, se você domina esse pedacinho de carne aqui, você domina todo o seu corpo. Isso é muito sério. Será que Tiago deveria ter escrito isso para esses irmãos? Ou esta carta, isso deveria estar ou serve para nós? É isso que a gente está pensando aqui. Então, ele dizendo assim, olha, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E aí ele vai dar alguns exemplos. 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Ele está dizendo, olha, quando o freio, não sei se vocês sabem, né? Que coloca na boca do cavalo e é ali que o cara vai conduzindo. Se ele puxa, aquilo o cavalo para. Ou seja, um cavalo, que é um animal extremamente forte, muito mais forte do que um homem, é dominado por um freio que é colocado na boca. Dominou ali, você dominou o cavalo. Ele vai para onde você quer ir, ele continua. 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Ou seja, eu nunca estive num navio grande. Já andei em barcos aí pelo Rio Negro, não é? Mas nunca num navio grande. Mas eu imagino, não é? Você olha um navio daquele, um negócio gigantesco daquele, ele é conduzido por um leme. E vai para onde o leme vira. Isso é incrível.
Então ele está dizendo, um leme consegue controlar um navio gigantesco. E ele continua nos dando aí outros exemplos. Ele diz assim, olha, são ditos por um leme muito pequeno, 5. Semelhantemente, aí volta na nossa amiga língua. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que coisa. Então ele começa dizendo o seguinte, se você domina a língua, ou se você não tropeça a partir da sua língua, você é um homem ou uma mulher perfeito. Porque a língua tem poder de destruir, é isso que ele está dizendo. Gente, isso é muito sério. Temos que tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado com isso. E ele diz assim, olha, no 7, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e tem sido domada pela espécie humana. Aí ele diz assim no 8, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Pesado, né? Cheio de veneno, contaminado. E ele continua, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ele dizendo, poxa, com a língua você canta louvores, com a língua você ora, com a língua você fala palavras lindas para o Senhor, mas ao mesmo tempo com essa mesma língua você amaldiçoa homens e mulheres que são feitos à semelhança de Deus. Que contradição é essa? E ele continua no 10, da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Ele está dizendo, não pode ser assim, você precisa dominar a sua língua. E aí no 11, ele dá a conclusão, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, se eu e você dominarmos a nossa língua, ou não tropeçarmos a partir da nossa língua, nós somos homens e mulheres perfeitos, porque tivemos domínio sobre o nosso corpo, sobre aquilo que falamos. Essa é a orientação de Tiago. E ela é séria para nós. Muito séria, porque nós sabemos o que significa a língua, fofoca, maledicências, palavras obscenas, palavrões, brincadeiras que não deveriam, conversas que não deveriam, conversa fiado, fofoca e assim por diante. Ou seja, o poder da língua é algo assustador. Mas nós precisamos usar a língua para abençoar. Nós precisamos usar a língua para falar palavras que abençoam pessoas. Nós precisamos usar a língua para pregar o Evangelho. É isso que ele está dizendo que nós temos que fazer. Não dá para sair da mesma fonte água doce e salgada. Não dá para sair da mesma fonte palavras que abençoam e palavras que amaldiçoam. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida assim. Né? Estamos ali no nosso momento com Deus, orando, tal, estamos quebrantados na presença dEle, daqui a pouco eu estou fofocando. Daqui a pouco eu estou com uma conversinha que não deveria ter. Daqui a pouco eu estou participando de um grupinho que eu não deveria participar. É isso que ele está ensinando os irmãos perseguidos e que serve para mim e para você hoje. Eu já disse aqui que nós éramos, eu e a Toninha, liderávamos os diáconos numa igreja grande. E às vezes acontecia umas conversinhas que não deveriam acontecer, não é comum, olha fulano, deixa eu te falar de ciclano, porque crente gosta de orar, né? Ah, deixa eu te contar isso para a gente orar. É fofoca, meu irmão. Você não precisa nem contar a história. Não é? Você fala assim, ore pelo pastor Wilde. Bom, Deus sabe o que está acontecendo. Não, mas ora porque eu vou te contar, pelo amor de Deus, o pastor Wilde. Fofoca. E aí eu e a Toninha colocamos o seguinte, toda vez que alguém vier falar, a gente chama o envolvido. Então, o primeiro que veio foi, fulano, vem aqui. Não, mas peraí, não é de fulano que você vai falar? Não é importante que fulano esteja aqui? Acabou as conversas. Então, quando alguém vier falar para você alguma coisa de alguém, chama o envolvido. Encerra ali a conversa.
Porque se for algo bom para o envolvido, ele vai gostar de ouvir, não é? Poxa, velho, deixa eu participar disso. Estou aqui, ao vivo e a cores. Mas tome cuidado com a língua, é isso que Tiago está orientando. Porque ela pode promover, mas ela pode destruir. Ela pode abençoar, mas ela pode maldizer. Ela pode apagar o incêndio, mas ela pode incendiar. Então, pensem nisso. Tomem cuidado com o que vocês estão falando. Tomem cuidado com a forma que nós estamos usando a língua. Domine a língua, não é? E aí no verso 15, ele vai falar sobre 2 tipos de sabedoria. Ele diz aí no verso 13 do capítulo 3, ele vai dizer assim, olha, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele faz uma pergunta. Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Está dizendo, olha, não adianta você mostrar sabedoria. Eu sou sábio, sou uma pessoa inteligente, mas o meu coração está cheio de inveja, de amargura. Ele está dizendo, a sabedoria não vem de Deus. A sabedoria que você tem é demoníaca, é isso que ele está dizendo aqui. E olha a sabedoria que vem de Deus, ele diz no verso 17, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores. Então é fácil. Já uma pessoa cheia de pompa, cheia de querer ensinar sabedoria, porque não vem de Deus. A sabedoria de Deus ela é pacífica, ela é amável, ela é pacificadora, ela traz tranquilidade, ela traz conserto, ela traz ajuste, ela traz esperança. E não o contrário. Não o contrário. Então, nós precisamos buscar no Senhor a sabedoria que vem do alto. Fechando o capítulo 3, então, nós vamos entender que a verdadeira fé domina a língua e busca a sabedoria do alto. Eu tenho fé, mas a minha língua é traiçoeira. Sua fé está fraquinha, a tua fé precisa dominar a sua língua. Dominar a sua língua. É isso que aprendemos aí no capítulo 3. Capítulo 4, já indo aí para 4 e 5, aí é bem tranquilo. Capítulo 4, Paulo vai falar exatamente sobre nós nos submetermos a Deus, submissão a Deus. Ele diz aí no 4, a partir do 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Está dizendo, olha, e se ele está fazendo essa pergunta é porque existia guerras e contendas lá. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E ele responde, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, né? Não vem das paixões que estão aí guerreando dentro de vocês. E ele diz no verso 2, vocês cobiçam coisas e não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Ou seja, tudo é a motivação. É a motivação. Para que eu quero tal coisa? Para que eu quero ter mais dinheiro? Para que eu quero ter mais influência? Para que eu quero, sei lá. Ele está dizendo que isso tem a ver com as paixões egoístas que nós temos. Se a motivação é certa, Deus vai dar, você não precisa guerrear por causa disso. É isso que ele está dizendo, ou seja, vocês não têm porque não pedem, quando pedem, pedem mal, porque Deus sabe o que está no seu coração, querido. Se tem alguém que conhece o teu coração, é Deus. Não adianta. Eu olho para a minha história e se Deus tivesse concedido alguns desejos que eu tive ao longo da minha história, meu Deus do céu, acho que eu seria uma pessoa difícil, hein? A Toninha, mais do que ninguém, sabe disso. Se Deus tivesse me permitido fazer algumas coisinhas que eu tentei fazer, Jesus amado, acho que ninguém ia suportar, tá, não, porque eu seria muito arrogante. Muito arrogante.
pedimos mal, e às vezes nós falamos, Senhor, o Senhor me deixou. Não deixou, porque se deixasse você ia para o inferno, porque se deixasse você se perderia, porque se deixasse você talvez não estivesse aqui hoje. Então o que ele está dizendo aqui, Tiago, está dizendo o seguinte: vocês matam, vocês guerreiam, vocês cobiçam, vocês querem por causa da inveja que há, por causa das paixões que há dentro de vocês, que não glorificam o Senhor, que não tem nada a ver com o Senhor, e quando pede, pede errado, porque se a coisa que vocês estão pedindo fosse para honrar e glorificar o nome do Senhor, fosse justo, Ele atenderia, mas vocês pedem para o bel prazer de vocês, né? Pedem para o bel prazer de vocês, para gastar nos seus prazeres. E aí no verso 4, ele traz uma palavra dura, ele diz assim, adúlteros. Isso é duro. Ele diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E aqui ele está falando de um adultério espiritual, pessoas que se afastam de Deus para se unir às coisas deste mundo. Ele dizendo, você é adúltero. Se você está vivendo com muita amizade com este mundo, você é um adúltero. E o adúltero aqui não é o adúltero na relação conjugal, na relação marido-mulher. Não, o adúltero aqui é porque você se desassocia de Deus e está se associando ao mundo, às coisas do mundo. E isso é sutil, gente. Tome cuidado, porque isso é muito sutil. Porque às vezes você está vivendo num evangelho que o mundo não te assusta mais. E, infelizmente, muito do que está sendo pregado por aí não assusta mais. Eu vou viver, não, mas agora é assim mesmo, é tranquilo, uma baladinha aqui, um negócio ali, não tem problema nenhum. Não tem problema, porque quando Tiago escreve, ele dizendo, olha, vocês são adúlteros, vocês se afastaram de Deus, vocês estão se aliando ao mundo. E ele continua dizendo aí, ou vocês acham, não é? Aí ele diz aí, olha, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Nós não somos amigos do mundo, entenda isso. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós somos aqui de passagem. Não se alie a este mundo, porque não tem nada de bom para você lá, porque senão você vai ser um adúltero. Ah, não, mas eu não sou adúltero. Dependendo da vida que você está levando, você é um adúltero, sim. Se você está vivendo um padrão que não agrada a Deus, é adultério. Se você está vivendo o padrão deste mundo, é adultério. Se você está vivendo coisas que confrontam essa palavra, é adultério. Não tem outra palavra para expressar isso. Se as coisas que acontecem neste mundo não te assustam, é porque você já se tornou amigo do mundo. Se o carnaval que passou e não te assusta, não é? Adúltero, é isso que ele está dizendo. E aí no verso 5 ele diz assim, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós não podemos ser adúlteros. Nós vivemos na lei da liberdade. E eu preciso escolher caminhar com o Senhor. Eu preciso escolher contrariar este mundo, porque senão eu me torno um adúltero. Senão eu estou vivendo dois mundos. Tem um filme bem bacana, de dois mundos. Eu estou nem assistindo umas 2 vezes, dois mundos. Não, nós só temos um, que é viver segundo a vontade do Senhor. Tiago diz, Tiago, escravo de Deus. Wilde, escravo de Deus. Maria, escrava de Deus. Fulana, é assim que nós temos que viver. Se eu sou escravo de Deus, eu vivo segundo a vontade dele, não segundo a minha vontade. E aí no 7 ele diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Submissão a Deus, não é aos seus desejos, não é aos seus planos, não é a sua vontade, é submissão a Deus. E aí o diabo, vai fugir de vocês. No verso 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tome a iniciativa de aproximar-se de Deus. Pecadores, diz aí, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida,
purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ele está dizendo, arrependa-se de ser amigo do mundo. Arrependa-se do seu adultério. Arrependa-se da vida que você está levando. E aí no 11 ele conclui, irmãos, não falem mal uns dos outros. Olha a língua de novo. Quem fala mal contra o seu irmão, julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para julgar o seu próximo? E aí no verso 13 ele vai falar sobre planos. Que você pode planejar, e você é arrogante quando você começa a achar que os seus planos vão se estabelecer quando eles não estão de acordo com a vontade de Deus. Ele diz assim, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para casa ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Faça planos, eu já preguei sobre isso aqui. Você pode fazer todos os planos, mas submeta os seus planos a Deus. É isso que você tem que fazer. Lembra Paulo nas viagens missionárias, que ele ia para uma região e dizia, não, passe a Macedônia. Não, passe a Macedônia. E olha o que aconteceu, quantas igrejas na região da Macedônia foram criadas, porque Paulo obedeceu, ouviu a ação do Espírito Santo. Faça o teu planejamento, irmão. Não tem problema nenhum, mas não se esqueçam de submetê-los a Deus. E aí no verso 5, encerrando, ele vai fazer uma advertência aí aos ricos opressores, e essa advertência não é porque você não pode ter bens, pode, desde que eles sejam conquistados com o seu suor, com o seu trabalho, e ele deixa claro isso aí quando ele diz lá no verso, metade do verso 3 para frente, ele diz assim, vocês acumularam bens nesses últimos dias. No verso 4, vejam o salário dos trabalhadores que ceifam os seus campos e que vocês retiveram com fraude, não é? Está clamando contra vocês, está dizendo daqueles ricos que ganharam dinheiro e que ganham dinheiro às custas do pobre, explorando o pobre. Ele diz assim, o lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E ele termina lá no 6, vocês têm condenado, né? Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Ele diz, olha, você pode ganhar muito dinheiro, não tem problema em ganhar muito dinheiro. Né? Você não pode explorar. Você não pode fazer falcatrua, você não pode explorar o que tem menos para que você se enriqueça. E aí é só um alerta para aqueles que administram, que têm empresas, que fazem negócio. Cuidado com a forma que você está fazendo isso. Né? E aí ele já vai encerrando quando no verso 7 ele fala sobre a paciência. Então ele termina uma palavra de consolo dizendo, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ele está dizendo, irmãos, tenham paciência, estão sofrendo, eu sei que não é fácil, o que vocês estão vivendo é extremamente complicado, mas tenham paciência, porque está próxima a vinda do Senhor. E aí ele dá um exemplo, veja como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até que venham as chuvas do outono e da primavera. E ele diz no 8, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Lá no 10 ele diz, irmãos, tenham os profetas, né, que falaram o nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Todos os profetas sofreram, né, quando estavam aí pregando e alertando o povo. E ele vai dar exemplo de Jó. Ele continua, e o final do verso 12, ele diz assim, seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. E aí ele termina com uma oração linda, eu quero finalizar com isso. Ele diz assim no verso 13, entre vocês alguém que está sofrendo. Né? Aqui é interessante, eu só quero chamar a tua atenção,
já indo para o encerramento, ele diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo, e ele diz assim, que ele ore. Presta atenção no que ele está dizendo. Não é, há alguém entre vocês sofrendo, venham todos orar para ele, não. Há alguém entre vocês que está sofrendo, que ele ore. Ele ore. E ele continua dizendo assim, olha, há alguém, não é, que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Não é? Ele está ensinando aqui que nós temos que tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa. Tem gente que vive amuadinho, que não, ele está dizendo assim, olha, você está doente, chame as pessoas para orar por você. Você está alegre, cante louvores. Está precisando de alguma coisa? Fale. É isso que ele está dizendo para os irmãos. Nós somos família. Né? Nós somos família. Família abre o coração, família fala, família pede, família deixa que as pessoas saibam o que está acontecendo. Está dizendo, está com algum problema? Toma a iniciativa, não é, de ir até essas pessoas. E ele diz que, no verso 15, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí ele vai dar o exemplo de Elias, e ele termina no verso 19, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E aí termina a carta de Tiago. Fé no meio das provações. Fé que segue, não é, o próximo e não julga, não faz acepção. Fé que domina a língua e busca sabedoria em Deus. Fé que se submete a Deus em tudo aquilo que você faz. E fé que espera com paciência e ora com fervor. É isso que Tiago ensina nessa linda carta que ele escreve aos irmãos das 12 tribos de Israel. E eu fiz uma anotação para você que diz assim, talvez o mundo não acredite em nossas palavras. Talvez o mundo não acredite naquilo que eu falo ou naquilo que você fala. Não é? Mas não poderá negar as nossas ações. Talvez o mundo não acredite em nada que você fala. Mas quando as pessoas olharem para você, elas não podem negar as suas ações, porque ações falam muito mais do que palavras. Então lembre-se disso. Talvez o mundo não leve em consideração o que você fala, mas não vai poder negar aquilo que você faz. Então, queridos, como Tiago, como Paulo, como tantos outros, né, que sejamos crentes que vivem de fato o que pregam. Sejamos crentes que vivam de fato aquilo que nós pregamos. Que a nossa fé, a minha e a sua, seja operosa, cheia de misericórdia, cheia de verdade. Que assim seja a nossa caminhada. Que assim seja a nossa semana. Que assim seja o dia de hoje, à tarde. Que assim seja o momento que você sair dessa igreja. Que você viva de fato isso. Que as pessoas, quando olhar para você, podem não acreditar naquilo que você está falando, mas quando elas olharem para a sua vida e falar, não, aqui há algo diferente. Essas pessoas são diferentes e vivem de fato a verdade do Evangelho. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, obrigado. Obrigado pelo nosso irmão Tiago. Que privilégio, Deus, um dia vamos poder encontrá-lo no céu. Eu tenho plena convicção disso. Obrigado porque Tiago, quando escreve essa carta, talvez uma das primeiras cartas escritas no Novo Testamento, talvez a carta mais antiga, porque ela foi escrita antes do Concílio de Jerusalém. E este homem, Deus, usado pelo Senhor, traz ensinamentos que, para aquela época, tenho certeza que fizeram diferença, mas que fazem grande diferença nos nossos dias. Como a própria carta de Tiago alerta Deus que nós não deveríamos ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que esta palavra pregada nesta manhã, Deus, ela possa ter entrado no nosso coração e que ela de fato faça diferença. Nós possamos, Deus, como comunidade Batista Bethesda, viver uma vida que glorifique o Senhor, que traga alegria ao seu coração.
Mas que privilégio, Deus, o nosso de ter acesso à Tua Palavra. Privilégio nosso, Deus, numa manhã de domingo, poder abrir uma carta como essa, que foi lida por milhares e milhares e milhares de pessoas. E eu fico imaginando essa carta trocando de mão naquela época, e pessoas afoitas para ler o que Tiago havia escrito. E depois, ao decorrer dos séculos, homens e mulheres como nós leram esta carta, estudaram essa carta como nós fizemos aqui nessa manhã, e fomos, Deus, confrontados, mas também grandemente abençoados. Por isso, muito obrigado pela vida do nosso irmão Tiago. E obrigado pelo privilégio que temos, Deus, de poder fazer o que fizemos aqui nesta manhã. Pai, que eu e cada um dos amados aqui, daqueles que estão em casa, nós possamos olhar para isso que foi exposto aqui, como a Tua verdade, verdade absoluta, porque nós cremos na Tua palavra, ela é o nosso manual, é ela que nos dá esperança, é ela que nos apresentou Jesus Cristo, é nela que nós confiamos em toda a nossa caminhada. Que esta carta, Deus, possa reverberar essa semana nos nossos ouvidos, na nossa mente, que nós possamos pensar, rever, estudar, ler de novo o que foi falado aqui nesta manhã. Mas ajuda-nos, Pai, a viver uma vida que traga alegria ao Senhor e que leve outras pessoas a Te conhecer. Por isso, eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por esse tempo precioso que nós tivemos aqui. Agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.